Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho deste domingo é o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 36 ao capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Que bonito é o que São Mateus nos diz no Evangelho de hoje. Diz que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, como o pastor mais doce que existe, nos vê como ovelhas que precisam ser cuidadas e alimentadas, e vê que faltam pastores. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E então nos pede para pedir ao seu Pai que envie trabalhadores para a sua colheita. Hoje a falta de sacerdotes é imensa. Na Arquidiocese de São Paulo, por exemplo, que tem cerca de 7 milhões de fiéis, ordenam-se por volta de 5 sacerdotes por ano. Com este número tão pequeno, não dá nem para repor os que morrem. Hoje tudo se torna difícil para que haja pessoas que se queiram ordenar. As famílias não são numerosas como antigamente, as pessoas estão muito afastadas de Deus, muitas famílias estão desestruturadas e assim é difícil encontrar candidatos idôneos, etc. Por tudo isso, é muito importante que rezemos muito para que haja mais vocações sacerdotais. Eu rezo por esta intenção. Com que frequência? Vamos tirar o propósito hoje de rezar mais para que Deus envie mais trabalhadores para a sua vinha. Vamos rezar também para que os sacerdotes sejam mais santos. São José Maria dizia que as crises mundiais são crises de santos. Se houvesse mais santos, o mundo estaria diferente, pois a pessoa santa provoca uma verdadeira revolução num bom grupo de pessoas. Este santo também dizia que se os sacerdotes não são mais santos, a culpa é nossa. É muito interessante este comentário. Nós costumamos exigir a santidade dos sacerdotes, mas não costumamos pensar que somos nós que devemos ajudá-los a ser santos. Sim, a santidade do sacerdote depende muito de nós, pois nos apoiamos uns nos outros. E o sacerdote, por estar chamado a ser representante de Cristo, precisa de mais orações do que os demais. Tenho rezado pela santidade dos sacerdotes? Tenho rezado de modo concreto e oferecido algum sacrifício pela santidade do sacerdote da minha paróquia? A oração tem um poder enorme, e quanto mais parecidos com Jesus Cristo, maior será a força da nossa oração. Que hoje seja um dia para nos comprometermos a rezar mais pelas vocações sacerdotais e também para que todos os sacerdotes
sejam mais santos, verdadeiros representantes de Deus. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.